Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Foi tudo bem? Hoje a nossa linha é de língua portuguesa, tá? Vamos estudar sobre a variação linguística. A variação linguística é um movimento comum e natural de uma língua, que varia principalmente por fatores históricos e culturais. É o modo pelo qual ela se usa sistemática e coerentemente de acordo com o contexto histórico, geográfico e sociocultural no qual os falantes dessa língua se manifestam verbalmente. Então, a variação linguística é o quê? Ela varia de acordo com a variedade regional. Cada região fala uma determinada, vamos dizer, num estado fala mandioca, outro estado fala macaxeira, né? Outra fala aipim. Então, é a variedade regional. Cada região pronuncia a palavra de uma maneira. Aí tem as variedades sociais, que são fonológicas e morfossintáticas. As morfológicas, por exemplo, a pessoa escreve plantar em vez de plantar, bom em vez de bom, problema em vez de problema, bicicleta em vez de bicicleta. São o quê? Fonológicos, a fala, né? E morfossintáticos, que diz 10 real em vez de 10 reais. Eu vi ela em vez de eu a vi. Eu trouxe em vez de eu trouxe. A gente fumo em vez de nós fomos, né? Muitas vezes até a gente mesmo fala eu vi ela em vez de eu a vi. Às vezes até falando eu a vi, parece que está falando errado, não é? E tem as variedades estilísticas, que são linguagem formal, linguagem informal, gíria ou jargão. A linguagem formal é usada em situações comunicativas formais, como uma palestra, um congresso, uma reunião empresarial e etc. Ele vai usar o quê? Ele vai usar umas palavras às vezes mais complicadas, né, para o nosso idioma, para o nosso nível. Por exemplo, uma criança estiver conversando, às vezes está lá numa palestra de um médico. Ele vai usar uma linguagem formal, que muitas vezes a gente não vai entender. Agora, já a linguagem informal é usada em situações comunicativas informais, como da nossa família, não com os amigos, né? Até mesmo na escola, tá? Aí a gíria é o quê? É um tipo de linguagem utilizada por um determinado grupo social, fazendo com que se diferencie dos demais falantes da língua. A gíria é normalmente relacionada à linguagem de grupos de jovens, skatistas, surfistas, rappers. Então, olha só, por exemplo, um grupo de skatistas fala muito ô mano, ô cara, né? Que no nosso dia a dia nós mesmos não utilizamos essas gírias. O jargão é, em geral, relacionado à linguagem de grupos profissionais, professores, médicos, advogados. Por exemplo, você vai conversar, uma conversa de médico entre médico. Ele vai falar algumas palavras ali em si, da medicina, né? Que nós não entendemos, entendeu? Por exemplo, o médico, quando ele vai explicar sobre uma determinada doença para a gente, ele não pode pegar e usar os termos médicos, né, que a gente não vai entender. Ele tem que colocar de uma forma, de uma linguagem informal para a gente poder entender. Agora vem os verbos, tá? E vocês vão fazer as atividades da variação linguística, tá? E depois vocês vão fazer umas atividades sobre os verbos. Os verbos, olha só, eles indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. A gente vai ver aqui, eu coloquei resumidinho o verbo de ação, o verbo estado e o fenômeno da natureza resumidinho, mas eu coloquei separadinho cada um. O verbo ação é o quê? É aquele que indica uma ação, tá? É algo que está sendo feito pelo agente, feito pelo sujeito, tá bom? Aí tem aqui alguns exemplos de verbo de ação.
sair, ir, falar, pensar, gritar, jogar, tá? Cair. Por exemplo, a professora está explicando o conteúdo. É uma ação, eu estou fazendo isso, não estou fazendo, tá? Então, explicar é o verbo, tá bom? Ele exprime o quê? Ação, a pessoa está fazendo alguma coisa. Aquela criança está correndo para encontrar um colega. Correndo é o quê? Um verbo, ele é ação, tá bom? Aí aqui eu coloquei exemplos para vocês. Eu acho que não irei para a aula hoje. Irei é o quê? Vem aqui, ó, do verbo ir, tá? Ele indica o quê? Ação. Marcos foi jogar bola com seu colega no parque. Jogar é um verbo, tá? Marcos é quem? É o sujeito, quem está praticando a ação, quem está fazendo alguma coisa. Então, Marcos foi jogar bola com seu colega no parque. Ele tá agindo, ele estava se movimentando, né? Aí vem também os verbos que indicam estado. Eles são os verbos que traduzem a posse de uma situação do sujeito, por exemplo, de verbos de estado. Falar, permanecer, morar, ter, amar, sentir, achar. Ele indica o quê? O estado com que o sujeito está. Por exemplo, aqui a professora. A professora está morando em uma casa nova. Morar é o verbo. Não está indicando que eu estou morando numa casa nova, tá? Então, indica alguma coisa. O cachorro permaneceu na varanda até seu dono voltar. Desculpa, gente. Tá indicando o quê? Que o cachorro está ali. Tá indicando o estado com que o cachorro estava. Ele tá ali, ele permaneceu, ele ficou ali. Joana falou com Marcos antes da aula começar. É o quê? Tá indicando o estado. Qual foi o estado dela? Ela teve que falar com o Marcos. E, por último, temos os verbos que indicam fenômenos da natureza, tá? Os verbos que indicam fenômenos da natureza podem ser nevar, chover, ventar, gear, trovejar, amanhecer, anoitecer. São o quê? Enfim, fenômenos da natureza, o que acontece na natureza. Ontem choveu o dia todo. Choveu é um fenômeno da natureza, então é um verbo. Luciana amanheceu com muita fome. Amanheceu é um verbo que indica o quê? Fenômenos da natureza, tá? Então, é um verbo também. O desafio vai ser vocês fazerem as páginas 35, 32 até a página 35 do livro de português. Fazer com bastante atenção, tá? Amanhã pro Passa Correção e qualquer dúvida estou à disposição, tá? Beijinho e até amanhã.